E aí, galerinha do canal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Universo Makai. Primeiramente, já peço desculpas pela demora, é que faculdade não deixa de ser complicado. E, bem, ouviram o galo? Pois é hora de deixar o like. E sem perder mais tempo, quero dizer que hoje retornaremos com Berserk e vamos falar. Qual o objetivo final da mão de Deus? Você já se perguntou? Se liga só. Um dos grandes mistérios que precisa ser solucionado em Berserk é o objetivo final da mão de Deus. Sabemos que a mão de Deus ela é constituída de 5 seres sobrenaturais, denominados de anjos da guarda da ambição por uns e de seres do desejo por outros. Essa entidade sobrenatural, desde os momentos de sua aparição no volume 3, desperta grande curiosidade, sobretudo sobre seu passado. Bem, durante a transformação de Griffith em Phantom, um capítulo diferente de Berserk foi lançado. Um capítulo conhecido como O Deus do Abismo 2. E esse capítulo era o capítulo 83 do mangá. E ele nos mostra o Falcão, ele se afundando nas camadas do mundo astral, até que ele chega ao fundo e encontra um ser magnânimo que conhecemos por Ideia do Mal, ou Deus do Abismo. Esse ser, ele se apresenta dizendo que ele é um ser que contém toda a coletividade do inconsciente da humanidade, e ele responde também à necessidade do sofrimento e controlando o destino e transcendendo a individualidade de cada ser. Seria ele o ego do mundo e teria se originalizado do subconsciente humano e das nossas concepções de mal. Ele seria a entidade a qual a mão de Deus serve, que transformaria o Griffith em Phantom. Porém, podemos dizer que essa história pode ter surgido muito tempo antes, pois a primeira formação dos anjos da mão de Deus já existia no passado. E tudo isso surgiu a partir do evento que envolve Void com as forças astrais lá no passado. Se formos voltar a capítulos atrás, nós somos apresentados a uma força desconhecida, mas muito poderosa, ligada ao pesado, que seria as baritas, que são elementos astrais do meio do diálogo lá entre Shirk e Farnese. Eles comentam, elas duas comentam que as baritas, eles são elementos que são algo que existem no meio, Eles são diferentes do princípio, como fogo, terra e água, E Gadfin, observando a conversa, ele completa, dizendo que elas são algo que não são compatíveis com seres mágicos normais, como elfos e os próprios magos que utilizam a magia normal. Seriam as baritas, os elementos que são baseados nas magias necromânticas, com base no estudo e na força da alma. E se em meio a todos esses estudos, o Void, ao estar em seu corpo astral lá no passado, foi até onde nenhum mago antes foi, com o apoio das baritas, e através disso chegou a um certo lugar onde ele conheceu o Deus do Abismo. E assim como foi oferecido a Griffith, também foi feito a proposta a Void. No entanto, ele teria recusado. No entanto, com o decorrer do tempo, depois de Geyserik, o imperador daquela época, o prender na torre, ele finalmente cedeu a esse desejo, ao desejo da Ideia do Mal, ganhando poder para destronar Geyserik, e os demais membros seriam os demais mestres de magia e apoiadores de Void em seu ritual, onde além deles vários outros foram sacrificados para a criação da mão de Deus, onde ele, através da fundação da mão de Deus, ele pode usar sua influência no mundo físico e ganhar assim mais poder, já que ele seria a união do pensamento negativo, angústias da humanidade, e tirando a sua proximidade da magia, como era lá no reino de Geyserik,
Além disso, né, a criação dos próprios apóstolos pode ser uma forma de causar terror na humanidade por meio do sofrimento, e através disso ele rege as leis da causalidade. E para os apóstolos, por exemplo, pessoal, seriam seres oprimidos, né? Como no caso da própria Rosine que a gente viu, ou então seres malvados, né? Como é o caso do próprio Wilde, né? Que inclusive tem vídeo aqui no canal, vai aparecer aí no card ou no primeiro link da comentário fixado, beleza? Bom, pessoal, esses seres podem ser seres puramente maus ou seres puramente amargurados, como é o caso do próprio Conde, e assim seriam seres que conseguiriam almas, né, para fortalecer a ideia do mal e causar mais sentimentos maus no coração da humanidade por meio do terror, né, que eles trazem. Bem, de qualquer forma, nos milênios que se seguiram entre esses eventos e o presente, uma nova força surgiu e ascendeu. E é interessante pensar que a divisão do mundo foi em parte responsável pela ascensão do poder, né, da mão de Deus, pois durante esse tempo a mão de Deus quase destruiu o conhecimento que as pessoas tinham do antigo mundo. A prática da magia quase desapareceu e as memórias do mundo astral desapareceram e passaram a ser vistas apenas como mitos, de modos que a doutrina da Santa Sé, né, por exemplo, ela desempenhou um papel fundamental nesse aspecto, sobretudo na parte do mundo de Berserk que conhecemos. E me parece algo que foi claramente orquestrado pela mão de Deus para preparar o mundo para a chegada de seus últimos membros, que seriam a própria ideia do mal. Portanto, agora as pessoas são impotentes, né, contra o mundo astral, porque não tem conhecimento dele e nenhum meio natural de lidar com ele. O único recurso delas, pessoal, seria a própria mão de Deus, né, e os apóstolos. Então, o que viriam após isso? Penso que já temos uma boa ideia. Griffith quer expandir seus domínios, que seria Falconia, né, e foi além dos artesãos e entrou nas indústrias e vai militarizar ao máximo as pessoas. E suponho que eventualmente veremos um programa no qual soldados se tornariam pseudos apóstolos e seriam crianças de orfanatos, estrangeiros ou criminosos, como foi o caso de quando os apóstolos eram designados. São sempre almas carentes com algum tipo de problema, seja ele psicológico ou de vida. Então não importa, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, pois Griffith está se empenhando em remodelar o mundo à sua imagem, seja ela a face de Griffith ou a face obscura de Phantom. Bem, é isso. Eu acredito que a ideia do mal está orquestrando seu plano, né? Tudo isso por meio da mão de Deus. E depois de ter tirado os recursos dos seres humanos lá do tempo do Imperador Geyser, que era a união do mundo mágico com o mundo humano, não há nenhuma força de lutar contra a ideia do mal, contra o homem, né? O ser que dirige as linhas da causalidade.